Shalom, que Deus abençoe você com muita saúde, com paz, com prosperidade, com um dia abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Eu quero hoje aqui falar sobre administração eclesiástica ou liderança eclesiástica. Isso tem a ver com você que assume papel, seja lá qual ofício for dentro da igreja, dentro da eclesiologia. Seja um líder de uma célula, um líder de um grupo, seja um diácono, um presbítero, seja lá um missionário, um evangelista, um pastor. De repente estou falando aqui para um bispo, um apóstolo, não importa qual a função que você executa, o que você desenvolve dentro da igreja a qual você faz parte, a qual você lidera. Esse vídeo é para você. E eu quero hoje falar sobre princípios. O que são princípios? Princípios são a base pela qual é fundamentada uma ideia ou um projeto, sem o qual aquela ideia, aquele projeto, aquilo que foi fundamentado não pode funcionar. O alicerce de uma casa é o princípio da casa. Antes de construir uma casa, é necessário que se verifique e que se construa o alicerce desta casa. Então você não pode construir uma casa sem um alicerce, senão pode até acontecer que levante essa casa, mas sem um alicerce ela não vai permanecer de pé muito tempo. Então o princípio é a gênese ou a base pela qual se fundamenta uma ideia, um projeto, uma ação, sem o qual essas coisas não vão funcionar. E quando se fala de princípios da liderança, existem vários princípios ali pertinentes à liderança que devem fazer parte da vida de um líder. Mas eu quero falar aqui sobre 4 princípios fundamentais da liderança. 4 princípios fundamentais da administração. São vários, mas esses aqui, dentro da liderança eclesiástica, dentro da função que nós vamos desenvolver dentro de um ministério, eu considero como algo de suma importância, sem o qual a gente não pode desenvolver as nossas atividades de forma correta. Não podemos apresentar resultados sem esses princípios. E o primeiro deles é o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É o que torna você legalmente aprovado ou permitido para realizar alguma coisa. Por exemplo, eu sou pastor. Eu não tenho, dentro do meu ministério, a legalidade para consagrar um obreiro, para consagrar um diácono, para consagrar um evangelista, para consagrar um missionário. Por quê? Porque dentro do princípio fundamental que rege o ministério do qual eu faço parte, esta legalidade é prerrogativa apostólica, ou seja, o apóstolo é o único que tem essa legalidade. Pastor, mas você sabe fazer, você sabe ungir alguém, você pode simplesmente pegar aquela pessoa, levar lá no altar da igreja e apresentar ali como obreiro. Uma coisa é saber fazer, outra coisa é ter a legalidade apostólica ministerial como princípio ali legal para fazer. Então, quando nós agimos fora da legalidade, alguma coisa ruim acontece depois. Então, o princípio da legalidade ele vai dizer que eu tenho limite de ação. Eu tenho coisas que fazem parte, que são pertinentes à minha função como pastor, e coisas que não fazem parte da minha função como pastor. E eu não posso ferir esses princípios. Quando a gente quebra o princípio da legalidade, a gente fere a administração, fere a liderança e acaba com isso tomando prejuízos futuros e causando também prejuízos ao ministério. É como, por exemplo, digamos que eu sou pastor aqui, eu tenho os membros e as pessoas que fazem parte do nosso ministério sabem pregar, prega muito bem, e sabe muito bem pegar uma pessoa, descer ali no rio e mergulhar e declarar a pessoa batizada. Isso no ato de fazer é simples. Mas agora pergunta, e esta pessoa que não é pastor, que não tem essa legalidade, deve fazer isso? Uma coisa é saber fazer, outra coisa é ter a legalidade para fazer. Esta legalidade é prerrogativa de pastor. Pastor, bispo, apóstolo, um missionário, um líder de célula, um líder de grupo, um professor de uma escola bíblica, ele não tem a legalidade para celebrar ceia, não tem a legalidade para batizar. Essa legalidade estão dentro da prerrogativa
pastoral e episcopal e apostólica. Então, este é o primeiro princípio, o princípio da legalidade. E todo aquele que exerce liderança tem que respeitar, tem que entender esse princípio e não quebrar o princípio da legalidade. É como, por exemplo, você tem a igreja, nós temos a igreja, tem alguém que toque ali, que chegou na igreja recentemente, a pessoa é um bom músico, e de repente, porque ele sabe tocar, ele vai lá no altar da igreja e já começa a tocar. Não, eu toco porque eu sei, mas ele sabe, e é até bom um músico. Mas foi conferida a legalidade para subir no altar, pegar um instrumento e tocar, se não é conferida esta legalidade. Então, mesmo sabendo fazer e fazendo muito bem, até melhor do que quem está lá fazendo, é necessário que se respeite a legalidade e só faça aquilo que lhe foi autorizado o delegado fazer. Quando a gente quebra o princípio da legalidade, a gente quebra também o princípio da autoridade, quebra o princípio da administração e acaba causando prejuízos ali para o ministério. O segundo princípio que eu quero citar aqui é o princípio da impessoalidade. O que é que esse princípio diz? Que quem lidera precisa ser impessoal, não pode levar as coisas para si. Eu entendo que eu, na condição de pastor, na condição de líder, eu estou representando o meu ministério. Em uma casa, no lugar que eu vou, na frente dos discípulos, eu estarei representando o ministério. Então, não devo atrair as pessoas para mim pessoalmente. E não posso pegar as minhas questões pessoais e jogar como água sobre as pessoas, porque aí eu estaria sendo pessoal. E aí quebrando o princípio da impessoalidade. Eu não posso tomar as guerras para mim. Eu estou ali em nome de um ministério, em nome de um apostolado, em nome de um projeto, em nome da fé e em nome de Jesus. Então não posso ser pessoal. Se, por exemplo, digamos que alguém lidera um grupo, lidera uma célula, um grupo de irmãos, e de repente o discípulo que faz parte daquela célula ali tem um problema lá com a esposa. E aí confessa esse problema ali para o líder da célula. E o líder da célula toma aquela briga para si, para ir lá tentar resolver mais de forma pessoal. Ele está quebrando o princípio da impessoalidade. Ele tem que ser neutro naquela situação, tem que ser representante de Cristo naquela situação, representante da igreja naquela situação e procurar ajudar o casal de forma impessoal e não não levando para o lado pessoal. E o terceiro princípio que rege a liderança é o princípio da moralidade. Ninguém quer seguir um líder que não tenha o princípio da moralidade como fundamento ativo na sua vida. E quando eu falo da moralidade, a gente deve falar também aqui da imoralidade, que é o contrário da moralidade. E quando se fala de imoralidade, as pessoas geralmente atrelam a imoralidade como a prostituição, como o nudismo, como o adultério, né? As palavras imorais, a pornografia. E a imoralidade e a moralidade está muito acima desses conceitos. O que é moral? Moral é um conjunto de regras, leis pertinentes a um grupo ou a uma instituição. Quando nós quebramos esses princípios pertinentes, essas regras pertinentes ao bem-estar, nós estamos quebrando o princípio da moralidade. Ou seja, a lei moral, ela é intrínseca ao bom convívio das pessoas. Ela é intrínseca ao bom funcionamento da vida humana. Uma igreja, por exemplo, ela tem seu estatuto. Seu estatuto é um documento moral, é um documento ali que preza, que tem regras de conduta, que rege ali aquele grupo, todas as pessoas que se envolvem naquele grupo. E onde é que entra a questão da moralidade e a imoralidade? A moralidade é quando eu estou agindo também de acordo ali com o que está prescrito naquele estatuto. Estou dentro do princípio da moralidade. Quando eu quebro, aí eu estou sendo imoral. Tem muitos discursos imorais dentro da igreja. O que é um discurso imoral? Quando ele quebra as regras, quando ele quebra as leis do bom andamento, quando quebra as leis do convívio, então se torna um discurso imoral. E o princípio da moralidade, dentro da questão da liderança eclesiástica, está justamente dentro desse fator. Ou seja, fala mal de um líder, fala mal de um irmão, fala mal do pastor,
fala mal das pessoas às escondidas, isso faz parte do contexto da imoralidade. Isto é imoral. Não está dentro da moral, está contra a moral. Comprar, por exemplo, e não pagar, dar calote nas pessoas, está dentro do princípio da imoralidade. Isso não está fora da regra, fora do código de conduta propício à fé que a pessoa defende. Dizer palavrões, por exemplo, se envolver em conversas ali no meio das amizades e a pessoa sendo crente e está envolvida em palavrões, em palavras que não condiz à fé cristã. Então aí a pessoa está sendo imoral, não é moral, é imoral. Então o princípio da moralidade, ele deve ser abraçado, defendido por quem lidera. Quando a pessoa assume posição de liderança dentro de uma igreja, ele precisa ter o princípio da legalidade, respeitar o princípio da impessoalidade e respeitar o princípio da moralidade, sendo uma pessoa direita, digna, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa que preza, humanista, solidária, que preza ali pelo bem-estar das pessoas, que preza pelo bem-estar do grupo, pela unidade do grupo. Então aí está dentro do princípio da moralidade. E estando dentro do princípio da moralidade, essa pessoa está ali capaz de assumir ali posição de liderança. Não se pode dar cargos de liderança a pessoas que quebram o princípio de legalidade, quebram o princípio da impessoalidade e quebram o princípio de moralidade. E o quarto princípio, não menor do que os outros três que eu falei, é o princípio da eficiência. Quando alguém nomeia alguma pessoa para um determinado cargo dentro de uma igreja, é porque espera que aquela pessoa apresente respostas condizentes à função que ela recebeu. Daí vem o seguinte: a eficiência, ela diz que a pessoa tem que apresentar resultado com competência e em tempo hábil. Ou seja, eficiência é o ato pelo qual alguém apresenta resultados favoráveis esperados dentro daquilo que foi conferido. Quando você entrega um cargo a uma pessoa, exige que essa pessoa seja eficiente. Qual é uma pessoa eficiente? Aquela que realiza as coisas, com competência, com habilidade e com tempo hábil. Você não pode pegar, apresentar ali, ou digamos, muitas igrejas apresentam, tem evangelistas, missionários, e quando você vê lá dentro da igreja tem 4, 5 evangelistas, 6 missionários, mas pergunta se o crescimento da igreja, a igreja não cresceu nada porque as pessoas não estão fazendo aquilo que condiz ao princípio pelo qual ela foi chamada. Ou seja, qual o princípio qual a função de um evangelista dentro de um ministério? A função do evangelista no ministério é ajudar o pastor a alinhar o rebanho, é consolidar o rebanho, é ensinar o rebanho, é dar treinamentos para o rebanho, é agregar líderes de células, é organizar células, é apoiar os trabalhos de células, o trabalho de evangelismo dentro do campo que ele atua. Qual a função de um líder de célula? É ganhar pessoas, agregar pessoas, consolidar pessoas, preparar pessoas para o encontro. Qual a função, por exemplo, de um diácono? É servir ali dentro da igreja, colaborar com o bom andamento do culto. Qual a função de um missionário? É abrir novos campos em ruas, em bairros, abrir novos trabalhos, expandir o ministério. Aí sim, cada um cumprindo a função pela qual foi chamado estará cumprindo o princípio da eficiência. Líderes ineficientes não podem estar na frente do ministério, porque se coloca esse ministério na mão de pessoas que são ineficientes, o ministério não vai ali avançar. Ele vai simplesmente dar um stop e as pessoas vão ter simplesmente os cargos de sua liderança apenas com ofício e status, e Deus não quer isso. Então, quais são esses 4 princípios fundamentais da liderança? O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da eficiência. Esses são fundamentos aí para a nossa liderança. Amém? Então, fico por aqui com este breve vídeo, trazendo algo sobre liderança para você, administração eclesiástica, liderança eclesiástica, e espero que tenha compreendido. E Deus abençoe, e beijo no coração, e fica na paz do Senhor.